Pergunta vou devolver então, porque eu não entendi a sua definição de adoração. adoração. Eu defino o que é adoração. O que é adorar a imagem? Então mostra no texto. O que é adorar a imagem? O que é adorar a imagem? É simples, idolatria. A resposta é muito simples e por isso que eu queria que o senhor definisse o que seria uma adoração, uma imagem. Então mostra no texto. Já falei várias vezes o que é adorar a imagem, idolatria. Vocês olham a mortos que nunca souberam o que é isso. Então mostra no texto. Eles apenas estão se lembrando do mal que fizeram a eles e eles entregam isso a Deus. Não tem gente orando ali a eles. Então mostra no texto. Aí você está dizendo, espiritualmente estão vivos. Qual texto? Você tem um texto. 20. Lucas 20. Esse texto está dizendo que eles estão aguardando a ressurreição. Não, diz que estão vivos. Abre o texto. Vamos lá junto. Tá lá. Então mostra no texto. Mostra o texto. Às vezes a gente pensa Pode mostrar o texto. Então mostra no texto. Stop it. Get some help. Chegou a hora de nós entendermos o que é adoração, que raios é adoração. Precisamos entender o que é isso antes de acusar os irmãos de adorar ou de ser idólatra. É sobre isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que a gente tá fazendo a série lá, né, que vocês gostaram bastante do react do debate entre o Ariel e também o pastor Eliseu, que trouxeram ali sobre a questão de idolatria. E o trechinho de agora vai falar sobre o que é, pastor, o que é adoração. Vamos saber juntos. Pergunta eu vou devolver então, porque eu não entendi a sua definição de adoração. Eu defino o que é adoração. O que é adorar a imagem? O que é adorar a imagem? O que é adorar a imagem? É simples, idolatria. Para mim, na minha definição, a adoração é Deus trabalhando em você conforme Cristo disse. João capítulo 4, você não gosta de mandar as pessoas abrirem a Bíblia? Então abre a Bíblia. Ai, não, pera. Você não gosta de mandar as pessoas abrir a Bíblia? Mas são vocês que ficam perguntando pra gente, me mostra na Bíblia onde tá. E quando a gente mostra onde tá na Bíblia, mas não é você que manda a gente ver a Bíblia? Louvado seja Deus, né? Vocês não acusavam um católico de que vocês não sabiam ler a Bíblia? Ah, não, essa foi demais. E você que está em casa, Evangelho segundo escreveu João. Pastor, só pra gente não desviar do tema, eu quero saber o que o senhor define como adoração a uma imagem. Mas agora é a pergunta dele. Então quem está em casa, abre a Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, nas palavras do próprio Cristo Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, a partir do versículo 21. Ele diz, mulher, crê-me que a hora vem. E que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para adorar tem que ser filho, adorarão o Pai. Segundo, para adorar tem que ser em espírito, ação do Espírito Santo em nosso espírito. Terceiro, para adorar tem que ser baseado nas Escrituras, em verdade. Baseado nesse texto, como que você defende um tipo de adoração relativa que acontece na Igreja Católica à luz da Bíblia? A resposta é muito simples, e por isso que eu queria que o senhor definisse o que seria uma adoração, uma imagem. Eu perguntei, o senhor voltou para adoração a Deus é isso aí. É que a pergunta agora é minha. Eu já falei várias vezes o que é adorar a imagem, assim, idolatria. Como eu defendo uma adoração, uma imagem? A gente não defende adoração à imagem. Será? Será não. Não é será. A pessoa vive a fé católica. Está te dizendo que nós não defendemos a adoração às imagens. Nós não estamos defendendo a adoração às imagens. Quando a gente fala e contesta, vocês são idólatras, nós estamos querendo mostrar para você que nos acusa de idolatria a imagens, de que nós não adoramos a imagem. Os trechos que nós trazemos, não estamos a favor de adoração de imagens. Estamos mostrando de que as imagens podem ser feitas, mas não para adoração, tratando elas como deuses, mas como representação de pessoas, que diante de um culto, quando tem lá a Santa Missa, e do dia de Santa Rita, nós lembramos o que Deus fez na vida de Santa Rita. As orações que tem é para Deus, relembrando aquilo que ela fez na vida dela e as orações que ela fez, entende? Essas pessoas são adoradores, foram adoradores em espírito e em verdade. O que nós prestamos é uma reverência àquelas pessoas que morreram em Cristo. Porque nosso Senhor ensina pra gente lá em Lucas 20 que Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jesus fala isso como alguém que está vivo, né? Porque Abraão, Isaac e Jacó nós sabemos que a tumba deles está lá em Hebron, em Israel até hoje. Então quando Jesus diz que Ele é Deus de vivos, Ele está se referindo a uma vida do espírito dessas pessoas. Se a gente for também para João 11, nós vamos ver lá nosso Senhor dizendo para Marta que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E quem crê nele e está vivo, jamais morrerá.
capítulo 11 de São João. Jesus traz esses princípios na Escritura, como o Senhor bem disse sobre o domingo também, princípios que estão na Escritura, de que as pessoas que creem nele jamais morrerão. Elas estão vivas, o seu espírito está vivo nelas. Em Romanos 8, São Paulo diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Ou seja, nós estamos vivos para Deus a todo momento quem crê em Cristo, mesmo que essa pessoa tenha o seu corpo separado da sua alma. Se a gente for para Apocalipse também, Apocalipse capítulo 6, a gente vai ver lá na abertura do 5º selo, e nós sabemos que o Apocalipse ele é uma progressão que recapitula a mesma coisa. Então tem lá os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Todas elas falam do mesmo fenômeno, cada vez com mais enfoque, assim como Daniel também tem essa progressão que recapitula. E os 4 selos se referem aos 4 cantos da terra, né? Norte, sul, leste, oeste, o que acontece nessa terra. E o 5º selo é aquilo que acontece no céu. E a gente vê as almas daqueles que foram imoladas por causa de Cristo, clamando a Deus por justiça. E Deus pede que elas esperem um pouco mais para a ressurreição, até que se complete o número daqueles que são eleitos. Então o que nós temos são esses princípios na Escritura de que os santos estão vivos. Mortos que já estão com o Senhor, né? Como o Senhor mesmo trouxe aqui em alguma das suas falas, né? Então são pessoas que morreram, mas estão vivas em Deus. Essas pessoas já não são elas que vivem, é Cristo que vive nelas. Elas completaram em sua carne, como diz a carta aos Colossenses, o que falta a paixão de Cristo. Então, se aqui nessa terra nós rezamos uns pelos outros, eu tenho esse costume da intercessão, que é ordenado no Novo Testamento. Eu rezo inclusive pelo Senhor. Ordenado. Nós rezamos pelos outros, né? Se nada nos separa do amor de Cristo, por que no céu essas pessoas não vão rezar por nós? Se existe um respeito imenso pela figura dos apóstolos, inclusive lá em Atos 19, as pessoas pegam as roupas de São Paulo e ela faz cura essa roupa, né? Ela cura ali as doenças das pessoas, cura os paralíticos, só as roupas de São Paulo. Quem dirá agora que São Paulo vê face a face a Deus? Ele, quando estava aqui, as suas roupas faziam curas. Quem dirá agora, né? Ele diz que ele via só como que por um espelho. E ele mesmo dizia, quem se julga em pé, cuidado para que não caia. Então ele mesmo sabia que ele estava numa situação em que ele podia perder a sua salvação, e as roupas deles faziam essas curas. Quem dirá agora ele no céu não vai interceder por nós? Quem tem, por exemplo, mãe, pai, avó, né? Alguém que era temente a Deus e que já morreu. Você acha que essa pessoa não vai interceder por você no céu? Essa pessoa que intercedia por você aqui na terra? E novamente, da mesma forma que o pastor usa o princípio da Escritura para afirmar o domingo, embora não tenha escrito diretamente, é agora para fazer o culto no domingo, é o dia da ressurreição, e ainda assim a gente faz, da mesma forma temos esses princípios na Escritura que mostram que os santos intercedem pra gente. E agora nós somos um em Cristo, todos nós comemos da Eucaristia, fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Também aqueles que estão no céu estão unidos a nós, porque eles, para Deus, todos estão vivos. Então essa mesma seiva, que é a graça de Cristo, que circula pela igreja, passa por nós e passa por eles. Eles que veem ao corpo de Jesus Cristo perfeitamente no céu, veem também as coisas que acontecem aqui na terra. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Se alguém acredita que nós somos corpo de Cristo e que os santos no céu contemplam a glória de Deus, já estão com essas vestes brancas, como diz o Apocalipse, essas pessoas estão vivas e podem interceder por nós. Por isso que nós reverenciamos os santos. Agora, nós só reverenciamos os santos porque eles foram salvos por Deus, salvos por Cristo. E eles deram a sua vida por Jesus Cristo, como diz Apocalipse capítulo 6, que eles foram imolados por causa do Cordeiro, e é o Cordeiro que sofreu neles. Então é por isso que nós os reverenciamos como pessoas que tiveram fé em Cristo. E quando reverenciamos esses santos, estamos, na verdade, adorando a Deus que os salvou. Muito bonito o que o Ariel falou, hein? Calmo, sereno. Parabéns, Ariel. Olha, tava demorando um católico bom pra debater, mas o Ariel tá... Parabéns, Ariel. Vamos ver aí o pastor. A oração aos mortos é diferente da oração dos que já morreram. Nem todos os protestantes creem que eles estão orando. Tem um estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal que fala sobre essa possibilidade, mas a oração deles, porque estão vivos em Cristo, não significa que nós devemos orar a eles. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Meu Deus do céu, o conceito do domingo está na Bíblia e na história da igreja. Não, pastor, não tá. O que o Ariel falou? Não fica explícito no sentido de Jesus agora diz: mudamos o sábado para o domingo porque vou ressuscitar no domingo. Não é dessa forma. Porque não é assim que vocês nos questionam. Onde tá na Bíblia que tem que... Você fez isso ao longo do debate. Onde é que tá? Me mostra um versículo bíblico que tem
Ué, o Ariel mostrou vários do Antigo Testamento, do Novo Testamento, inclusive ele disse aí até das vestes. Também já falei aqui sobre a questão dos reis que adoraram, ofertaram ali para Jesus, mas Maria estava do lado. Isabel, que fez ali o seu louvor, já que Nossa Senhora estava grávida de Jesus e João Batista sentiu o Espírito que estava em Nossa Senhora, que era o próprio Cristo, e pulou de alegria no ventre. Há inúmeras passagens que mostram essa questão dos santos, sem contar da igreja primitiva, da tradição que trouxe. Então, existem coisas que estão explícitas e outras que não estão explícitas. Mas existem pessoas que escolhem uma coisa e outras que escolhem outras. Nós, católicos, não temos o dever, nem o direito. Não temos o direito de ficar escolhendo aquilo que nós queremos. Nós escolhemos aquilo que os apóstolos trouxeram. E aí, por isso que nós temos Sagrada Escritura, tradição e magistério. Quando eu digo história da igreja, é a igreja primitiva. Essas pessoas que você citou debaixo do altar morreram num período de perseguição. Vocês oram a mortos que nunca souberam o que é isso. Eles apenas estão se lembrando do mal que fizeram a eles e eles entregam isso a Deus. Não tem gente orando ali a eles. O verbo ali que você leu de Apocalipse está conjugado no passado. Já aconteceu, foi ordenado a descansar. O versículo 11 diz que eles fazem parte de um grupo selecionado, mártires. Se for assim, o dogma de vocês deve ser alterado para orar apenas aos mártires. Mas existem vários tipos de mártires. Aliás, vamos ver o que o dicionário diz sobre mártire. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Então aqui, né, dentro do dicionário, o que nós aprendemos? É que mártires são pessoas que sofrem torturas, perseguições, ou a morte, ou a defenderem um ideal, crença religiosa ou convicção, preferindo o sacrifício a renunciar à sua fé. A palavra origina-se do grego martíria, significando testemunha. No sentido figurado, refere-se a alguém que suporta grandes sofrimentos ou é vítima de uma causa. Vamos lá. Além dos mártires que nós sabemos que são os apóstolos que morreram crucificados em formato de X, de ponta cabeça, enfim. Nós também temos santos como Santa Joana d'Arc. Ou nós também temos como Santa Rita de Cássia, que por diversas vezes sofreu e nunca renunciou sua fé, nunca renunciou à questão de perdão. Muito pelo contrário, sempre foi testemunha, que é isso que diz, né, o significado aqui, testemunha de Cristo. Então, já que o pastor usou esta questão, só podemos fazer os mártires, rezar aos mártires. Então, nós podemos rezar para Santa Rita, Santa Joana d'Arc, além dos apóstolos. Porque sim, eles não renunciaram à sua fé. E a vida dos santos tem muito valor para nós exatamente por isso. Porque eles são um grande exemplo de pessoas que não renunciaram à sua fé. Um exemplo somos nós hoje em dia. Nós também sofremos perseguições e não é perseguição de pessoas que vêm, acabam, ou que nos viram de ponta cabeça e nos matam. Não é assim. Pessoas que nos ridicularizam, que nos humilham. A questão da ganância, que muitas vezes vem querer tentar a nossa fé e faz com que muitas vezes nós renunciemos. A questão da sexualidade, da afetividade, da luxúria. Quando nós dizemos não a isso, quando nós dizemos não ao pecado, nós estamos testemunhando o amor de Deus. Logo, também somos mártires, mas dos nossos tempos. A cada tempo acontece de uma maneira. Nos nossos tempos, pelo menos aqui no Ocidente, nós sofremos dessa maneira. Ainda existem irmãos que são perseguidos como foram os apóstolos, mas nós somos perseguidos de outra maneira. Então, se nós seguirmos essa lógica, nós podemos rezar aos irmãos que morreram testemunhando o amor e a vida de Cristo, não renunciando sua fé diante dos sofrimentos e perseguições que eles recebiam. E no céu, o único intercessor é Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que ele é o intercessor por excelência. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem foi que disse que Abraão, Isaac e Jacó não morreram, não estão mortos? Gênesis 25, 8, Abraão expirou e morreu. Gênesis 35, 29, Abraão expirou e morreu. Aí você está dizendo, espiritualmente estão vivos. Qual texto? Você tem um Lucas texto. 20. Lucas 20. Esse texto está dizendo que eles estão aguardando a ressurreição. Não, diz que estão vivos. Abre o texto. Vamos lá, juntos. Tá lá. Só um adendo aqui, mas não foi você que falou que o Ariel fica mandando abrir a Bíblia? Agora você mandou, abre o texto? Eita Deus, hein? Lucas, capítulo 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ok. Só que...
Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 34. A partir do versículo 36, Jesus está respondendo um questionamento a partir dos saduceus, que lhe fizeram uma pergunta sobre casamento. Os filhos deste mundo se casam e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Ele está falando sobre vida pós-ressurreição, onde semelhante aos anjos não haverá casamento, porque já não podem mais morrer. Já morreu, meu Deus do céu. E foram ressuscitados. São iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 37. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça. Os mortos hão de ressuscitar, futuro. Deus, o Pai, mostrou isso a Moisés, estando ele junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Concordo. Só que o mesmo texto está dizendo que eles estão aguardando a ressurreição, só ressuscita quem já morreu. Só que em Deus, sim, eles estão vivos. Porém, em nenhum momento do texto está dizendo que se pode orar a eles, que eles vão responder. Aí está dizendo, então, o senhor concorda que diz que eles estão vivos e estão aguardando a ressurreição. Isso. O que acontece em Apocalipse 6? São aqueles que foram imolados por causa do Evangelho. Em Apocalipse 6, eles foram mortos por causa do Evangelho. O senhor vai concordar comigo que os sofrimentos que nós sofremos durante a vida em nome de Cristo também nos tornam uma espécie de mártires. Não necessariamente vamos morrer aí derramando sangue, mas seremos santos. A pessoa precisa morrer assim para ser santa? Para alcançar o céu? Não, eu não disse santo, eu disse Marte, não confunde as coisas. Mas a pessoa que não morre Marte também alcança o céu, também está na situação de Abraão, Isaac e Jacó. Claro, é salvo em Cristo Jesus. Em Apocalipse 6, eles estão lá e estão intercedendo por esse mundo. Gente, olha só. Lembram que eu mostrei, né, num outro trecho? Esse papelzinho aqui, eles falando de santo. Que fala, né? A palavra santo vem do original grego que significa separado, sagrado. O apóstolo Paulo chama todo aquele que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador como templo de Deus, onde habita o Espírito Santo. Ora, um templo ou santuário é um lugar sagrado. Se nós somos templos do Espírito Santo, somos sagrados, santos, não por nossos méritos, mas pela graça em nós derramada pelo batismo. Somos chamados a participar da santidade de Deus que derrama sobre nós os dons do Espírito Santo, próprios de Deus para edificar a igreja. Então, somos juntos com Cristo aí, imolados no sangue do Cordeiro. É isso que o Ariel disse, tá? O pastor, entre aspas aí, né, não percebeu, mas ele concordou com o que o Ariel falou. A gente pensa às vezes... intercedendo pelo mundo. Abre o texto, mostra o texto. Às vezes a gente pensa Pode que mostrar intercessão... o texto. Abre o texto, Ariel. Deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. Você não vai mostrar. O que eles estão fazendo é intercessão por justiça. Ou seja, eles estão pedindo que os maus sejam punidos. E às vezes a gente pensa que os santos estão lá só pedindo pelo bem do justo, também estão pedindo pela condenação dos pecadores, pela destruição daqueles que perseguem a igreja. A intercessão é a mesma situação de Lucas 20 não é. Em Apocalipse 6. Agora eu queria entender uma coisa aqui, do pastor, né? O Senhor então reconhece que há intercessão no céu. Os santos intercedem por nós. Eu não. Eu disse que existe esse debate. Eu não defendo. Você acha que lá no céu as pessoas se desinteressaram pela terra? A Bíblia silencia a respeito disso. Como silencia do domingo também. Não, a Bíblia não silencia a respeito do domingo. Você tá batendo espantalho, você tá faltando com a verdade à luz da Bíblia. Jesus ressuscitou no domingo, a igreja se reuniu no domingo, as cartas falam sobre se reunir no domingo, Apocalipse fala sobre o dia do Senhor, que é o domingo, e você quer colocar culto aos mortos, invencionice católica sobre o domingo. Lucas 20 fala que os... Irmão, não é invencionice católica, porque nós seguimos o domingo. É que ele está tentando te mostrar que não há uma norma determinando mudar o sábado para o domingo. Não está explícito, entende? Existem os princípios, mas não está escrito lá na Bíblia. Muda aí pro domingo, gente, entendeu? Oh, mas tá difícil, Jesus. Mortos estão vivos em Cristo. Mas não fala que eles estão orando, nem ouvindo a oração, nem se importando com o que acontece aqui na terra. A Bíblia inteira manda fazer intercessão. Em Apocalipse 6, nós temos os santos se importando sim com o que acontece nessa terra. Abre o texto. Porque eles pedem que haja justiça. Eles olham o que está acontecendo nessa terra e pedem que haja justiça. Vamos lá para Apocalipse então para ler o texto. É a mesma coisa. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, quando chega o quinto selo. É no versículo 9 em diante. Primeiro temos 4 selos que representam o que acontece nessa terra. Os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Agora estamos na eternidade, o que acontece fora essa vida. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro
verdadeiro e santo dominador. Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Ou seja, eles estão vendo que ainda não aconteceu essa vingança. Eles sabem que não aconteceu. Não fere o texto, Ariel, por favor, te peço. Eles sabem que ainda não aconteceu a vingança, Eliseu? Bora lá. Eles sabem que não aconteceu a vingança? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Ou seja, eles sabem. Sim, eles sabem do que aconteceu com eles. Os que habitam na terra nos assassinaram. Quando é que o Senhor vai fazer justiça? Eles estão falando com Deus a respeito do que falaram com eles. Mas eles sabem que não aconteceu a justiça ainda. Eles sabem o que está acontecendo na terra. Eu não disse que eles perdem a consciência, mas você também não pode dizer que eles se tornam oniscientes nem onipotentes. Mas eu não falei em momento algum que eles se tornam oniscientes. Para ouvir esse tanto de gente orar tem que ser. A gente não sabe se eles ouvem todas as orações. Então, mas olha só, o senhor acredita que a revelação aqui nessa terra, uma pessoa poder saber o que está acontecendo com a outra? Acredito. Por que não aconteceria no céu? Bora lá. Aqui na terra, para eu saber o que está acontecendo com a vida dele, 1 Coríntios 12 deixa claro. Só por profecia, visão ou revelação. Tudo agora, bem, no céu, para a pessoa saber do que está acontecendo aqui, Davi diz: quem está aqui não passa para quem está lá não passa para cá. Não tem um texto bíblico dizendo que quem morreu em Cristo tem ciência do que está acontecendo aqui com a gente. Romanos 8 diz que eles são corpo de Cristo e que nada nos separa de Cristo, inclusive a morte. Então mostra no texto. Eu não vou pegar o texto porque qualquer um pode conferir. Então que o texto quem nos separará, eu sei de cor esse texto. Quem Pronto. nos separará do amor de Cristo? Sim. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades pode nos separar do amor de Cristo. Pronto, eles morreram e estão junto com Cristo. O pecado é pior que a morte. Que tá, se você está tratando a morte como uma separação. E é. O que a gente vê Jesus dizendo que todos estão vivos para Deus. A morte separa. Em João 11 ele diz que quem crê nele jamais morrerá. Ele trata a ressurreição como duas etapas. A alma viva em Deus e depois a ressurreição dos corpos. Ariel, João capítulo 11. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Quem vive fisicamente e crê em mim nunca morrerá espiritualmente. E quem já morreu não morre. Ok, concordo. Não tá dizendo que escuta a oração, não então tá dizendo para você oferecer. De nós? Gente, mas Apocalipse mostra que eles estão rezando, pedindo ao Senhor. Quando a gente fala isso, não quer dizer que eles são oniscientes, onipresentes. Eles estão no céu, mas não são deuses. Entendeu? Mas estão pedindo. Se Deus nos permite, por meio de profecia, enxergar a necessidade do nosso irmão, nós que somos pecadores, que não fomos ainda para a eternidade com Cristo, quem dirá aqueles que já morreram, testemunharam, renunciaram aquilo que vai contra a fé? Estão ali com Jesus. Deus não vai revelar para eles? Se nós somos miseráveis aqui nessa terra, a gente ainda nem cumpriu a nossa missão. Deus permite, porque nós estamos ligados a Ele. Quem dirá aqueles que já partiram estão com Ele, já ressuscitaram em Cristo, não estão mais aqui nessa terra. O pecado não atinge mais eles. Estão separados de nós. Estão separados de nós. Fisicamente estão separados de nós. Fisicamente eu concordo com o senhor. Agora, se nós aqui na terra podemos ter revelação e a gente olha para Deus como que por um véu, um espelho, como diz São Paulo, por que quem está no céu vendo a Deus face a face não vê as coisas que acontecem aqui, não podem receber? O que Paulo tinha revelação? Sim, claro. Visão? Sim. E no fim do seu ministério ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Pronto, acabou a carreira, deixa o cara descansar. Por que você tem que se importar? Rezar pelos outros é se cansar? Se cansa? É batalha ou não é? É guerra, nós somos a igreja militante. Mas a gente vê em Apocalipse 21 e que os santos que estão no céu, inclusive reinam com Cristo. Reinam com Cristo. Aí já é eternidade. E é antes do fim dos tempos. Ou seja, eles estão dentro do combate. Apocalipse 19 tem a descida do Senhor em glória. Apocalipse 20 mostra já o sentido de novo céu e nova terra. Apocalipse 21 e 22 já é a igreja em glória. Você tá confundindo as coisas. Mas a gente ainda tem o demônio que é solto no final dos 1000 anos. Sim, o 1000 anos, milênio e tal. Então ainda eles estão reinando com Cristo sobre o... Olha o que você quer dizer que tem. Se eles reinam com Cristo, eles estão na guerra contra o demônio que ainda não foi aprisionado no Então eles estão lutando agora numa guerra contra que tipo de demônio? Sim, eles já estão garantidos na glória, estão rezando por nós. Somos os que ainda podemos perder a nossa salvação. Não, isso aí é tradição sua, não tem base bíblica nenhuma pra isso. Eu acabei de mostrar. Acabou de mostrar que tem base bíblica. Tradição sua. Ai, não é tradição nossa, não. É dos apóstolos. Apocalipse 21, Lucas 20. Quando João diz que eles reinam com Cristo, Ariel. Quando João diz que eles reinam com Cristo, Ariel, é uma linguagem para dar certeza de que aquilo de fato acontecerá, meu Deus do céu. É tão certeza que acontecerá que Paulo diz que já somos predestinados, já somos glorificados nele. Já somos glorificados, Ariel? Não. A gente começa a nossa santificação aqui. O Espírito Santo começa em nós a santificação aqui. Meu, ó, esse trecho aqui, ó, que ele retoma o que o Ariel falou. Não, somos glorificados nele.
ele. Não, nós estamos lutando para ser glorificado. Irmão, é a mesma fala. Você só usou para mostrar que você não está fazendo por si mesmo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que a gente não tá fazendo por si mesmo. A hora que eu ouvi esse trecho, eu pensei, gente, é inacreditável como até as palavras da Bíblia a gente tem que colocar uma observação pra gente não deturpar na nossa cabeça, mostrar pro outro que a gente tá deturpando. O que Paulo tá dizendo quando ele conjuga o verbo no passado é dando certeza que de fato isso acontecerá. É porque, pra ele, a batalha pessoal dele já terminou, ele já tá no como céu. Como João diz sobre eles. eles. Mas a batalha da igreja continua. E nós somos um a igreja com São militante. Paulo. Isso, a igreja Nós somos um com Cristo. Mas se eu sou um com Cristo e Paulo é um com Cristo, nós não somos um? O texto não está dizendo que Paulo está lutando pelas batalhas na terra. Deixa o cara descansar. Ele mesmo falou, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O problema é que achar que quem morreu já acabou a batalha pela igreja contraria Apocalipse 21, porque é só no final em que nós temos a condenação ao inferno do demônio. Sim, então, a igreja ainda estão na batalha. Eu edificarei a minha igreja, as potestades do inferno não prevalecerão contra ela. Onde é que essa igreja é a igreja militante? Paulo já não tem mais perigo, mas ele ainda luta por nós, porque ele é um em Cristo. Filipenses 1:21. Para mim, viver significa oportunidade para pregar Cristo. Morrer é melhor ainda. Por quê? Aqui tem pecado, lá não tem. Aqui tem guerra, lá não tem. Aqui tem inimigo, lá não tem. Morrer para ele é lucro. E ele, no corpo lá, de mas Cristo, ele quer que nós nos salvamos. Pronto, lá ele está no ambiente de paz. Aqui é ambiente de guerra. Deixa o cara descansar. Você lê o texto de Apocalipse capítulo 6. Vão descansar. Se ele diz que já não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Aí você tá indo pra Gálatas 2, eu tô em Filipenses 1:21. É porque se ele tá dando outro exemplo, meu. Eu uso vários versículos para fundamentar a minha doutrina. Eu não mas pego aí tem que respeitar o contexto. Lá Paulo tá dizendo que ele não vai voltar para a cerimônia do Antigo Testamento, que agora a vida dele é Cristo e não a lei. Esse é o contexto da carta Você acha que Cristo não vive em São Paulo? Eu não disse isso. Versículo 21 de Filipenses. Todas as ações de São Paulo não são por Cristo. Se viver me der mais oportunidade para ganhar. Tá tentando fazer um discurso e não tá respondendo as perguntas que eu tô fazendo aqui. É que você tá desrespeitando o texto para fazer pergunta. Eu termino Filipenses 1 e você comenta, porque isso aqui é sobre morrer e estar com Cristo. Diga o versículo. Tá dentro do tema que você levantou e não eu. Foi você que levantou esse tema. Filipenses 1:21. Para mim, viver significa oportunidade para Cristo. Ou seja, ganhar pessoas para Cristo. Morrer é melhor ainda. Por que é melhor morrer do que ficar aqui agora, Paulo? Porque aqui tem pecado, lá não tem. Aqui eu luto contra a minha natureza, lá eu não luto. Aqui tem inimigo todo dia, lá não tem, lá é paz. 22. Sim. Se viver me der mais oportunidade para ganhar pessoas para Cristo, então na realidade eu nem sei o que é melhor, viver ou morrer. Eu tô pressionado dos dois lados. Às vezes eu tenho o desejo de ir e ficar com Cristo, ou seja, sair disso aqui tudo. Certamente seria muito melhor para mim do que estar aqui. Aqui eu ganho alma, lá não. Aqui eu aumento o galardão. O problema é que depois isso não de tá morto, escrito. não. Você adicionou uma coisa que não está escrita no texto. Claro, eu tô parafraseando, igual você tá tentando que lá eu não fazer. Ganho alma para Cristo, ele não falou isso. Paulo ganha. Então, peraí, tem perdido no céu? Não, o que é isso? Nem tem sentido. Tem perdido no céu? Paulo lá continua ganhando almas para Cristo, porque ele é combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas o Senhor mesmo já explicou que aqui ele tinha o risco de perder a salvação. Eu não disse isso. Você disse que aqui o perigo é que tinha pecado. Paulo disse que ele tinha certeza do depósito que lhe foi confiado. Ele disse que aquele que nele começou a boa obra ia completá-la até aquele dia. 24. A realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Tá no 24. O que ele completa? Tá no 24. É porque você não quer abrir a Bíblia. Eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Morto na carne e vivo no espírito, não ajudarei ninguém. 25. Eu tô parafraseando. 25 agora ele dizendo: eu sou necessário aqui e portanto tenho Claro, eu tenho certeza de que própria salvação, cada um tem uma carreira aqui nessa terra, uma vocação. Própria não, para salvação dos outros. Claro que a salvação você não tem própria. que pregar para ser salvo. O senhor acha então que uma pessoa que já aceitou Jesus Cristo não tem risco nenhum de ser condenada? À luz da Bíblia Sagrada, quem está salvo em Cristo, se abandonar Cristo e sua mensagem, essa pessoa é perdida. Agora, o que isso tem a ver com oração de mortos? O apóstolo tinha risco ainda de acontecer. Mas ele não disse isso no texto. O texto é sobre morrer, estar aqui, estar lá. Eu estou respeitando o seu tópico. Todos esses textos são São Paulo fazendo a sua pregação. A gente precisa considerar todos eles, não isolar um texto só. Mas ele diz esse que é nós... o seu problema, Ariel. Você precisa respeitar Meu problema mais é que eu pego do todo... texto. Esse é o seu problema, Ariel. Você não contesta, você não segue a minha hermenêutica. É isso que... Porque assim, o Ariel ele está explicando, mas o pastor não está entendendo. Não é só uma passagem bíblica, são várias que se complementam. O Ariel já citou Lucas, já citou Apocalipse, já citou Romanos. Ufa! O problema é que eu pego todos os versículos de São Paulo. Saladorese. Aí não é exegese. 25. Eu sou necessário aqui, portanto tenho certeza o senhor está repetindo o mesmo versículo, olha só. Vamos lá. É porque você me interrompeu. O que não está claro ainda. Pastor, você vai repetir a mesma coisa. Então, não, vocês querem manter essa discussão ou vamos por cima do bloco? Eu só queria ler o versículo, terminar o versículo.
O Vilela foi engraçado. Ô, gente, vocês vão continuar aí. A gente pode ir pro próximo bloco, porque acho que já acabou, né? Depende Então do vamos. tempo aí que a gente tem, né? É porque Então, até as 4. Eu sou necessário aqui. E, portanto, tenho Mas certeza é de que quinta vez permanece. que você lê esse versículo. Então- Não tem muito sentido Então isso. vamos. O que a gente pode dizer aqui? Que a Bíblia, a gente não pode tirar um versículo e descontextualizar os outros. Um versículo, um livro complementa o outro. O Novo Testamento vem complementar o Antigo Testamento. Então, quando a gente lê isso, os apóstolos também fazem. Eles trazem ali muitas questões que são do Antigo, que foi das profecias de Isaías. Aliás, né, toda a paixão de Cristo, que logo nós vamos viver aí a Semana Santa, também vem dessa questão de o Novo Testamento, o Antigo Testamento. E um grande exemplo disso, aí eu quero trazer isso para nossa fé católica, é por isso que na Santa Missa nós temos o Antigo Testamento, o Salmo que interliga ali junto com o Novo Testamento e depois o Evangelho, que é a própria palavra do Cristo, fora as orações, né? Mas pra gente ver que nada pode ser usado dessa forma isolada, sem considerar as outras. Então, essa questão da adoração ao Senhor, a questão de veneração, a questão de intercessão, não se baseia num único versículo. E o pastor ter trazido essa questão, e aí o Ariel contestando, só prova isso. Existem questões que são normas no sentido, amarás o Senhor, o teu Deus, por exemplo. Em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é um novo mandamento, não é? Essa é uma norma, mas, por exemplo, a questão da trindade, a questão do domingo, a questão dos santos, até mesmo a questão do purgatório, que as pessoas nem não são explícitas na Bíblia, no sentido, tá aqui, ó, pá, é isso. Não. E assim como tem muitas coisas que estão claras na Bíblia e que para muitos não é explícito. E existem muitas palavras que Jesus falava, vocês não vão entender agora, vocês vão entender depois. Agora vocês não compreendem, mas vocês entenderão, né? Ele até fala isso lá naquele período do que a gente vai ver, o lava-pés, né? O que nós temos que considerar, e é por isso que a Igreja Católica, ela leva muito a sério tudo aquilo que é dogma, tudo aquilo que ela tem como fé. E eu, como católica, você como católico, precisa entender isso. E se você não é católico, que você entenda que a nossa fé é um negócio muito sério. A gente não pega um trechinho bíblico ou algo que aconteceu, transforma isso em dogma. Até porque dogma não é a gente que transforma, né? É Deus que revela a nós. E aí os papas vêm e trazem isso como verdade de fé, que é imutável. Então, a gente leva muito a sério a nossa fé. Ao contrário do que muitas pessoas querem mostrar na internet, como se fosse bagunça. E desculpa, gente, não é bagunça. Ah, Ju, mas tem um padre que faz assim assado na missa. Tá errado? Já falou com o seu bispo sobre isso? A missa não é bagunça. Grupo de oração não é bagunça. Encontro de jovens não é bagunça. Pastoral da igreja não é bagunça. O negócio é muito sério. Pena que as pessoas de fora não levam a sério e muitas vezes as de dentro, que somos nós, também não levamos a sério. Então que esses debates aí que a gente tem reagido, né? Mostre que a igreja é muito mais do que isso que as pessoas falam. Deixemos de ser um pouco católico de IBGE e aprofundemos aí na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério. Porque, olha, conteúdo tem. E hoje em dia, com a internet, louvado seja Deus pela internet, que a gente tem acesso, a gente consegue traduzir um documento que é super antigo, tem acesso a esses livros. Vamos aí. Fala se você já assistiu esse podcast inteiro ou tá só acompanhando aqui os nossos reacts em blocos, tá bom? E me fala se você tá gostando. Não esquece, você pode e deve comentar, mas seguindo essas regrinhas aqui, porque elas ajudam muito o canal a ser frutuoso. Nós falamos aqui, mas você também tem uma responsabilidade nos comentários, tá bom? Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!